milionário surdo cai na piscina e a empregada descobre segredo chocante que mudará tudo. Era uma noite iluminada e vibrante em um luxuoso resort à beira-mar. As ondas quebravam suavemente na praia, enquanto os convidados deslumbrantes dançavam e se divertiam ao som de uma banda ao vivo. Cássio, o anfitrião milionário, assentava-se em seu trono de opulência, cercado por sorrisos e champanhe. Mas ele não escutava nada disso. Ele era surdo. Embora o glamour o cercasse, uma solidão profunda habitava seu interior. Os convidados riam, mas ele apenas via os sorrisos vazios. A atmosfera estava carregada de expectativas. Todos queriam ser vistos perto de Cássio, mas poucos realmente o conheciam. Ele observava os rostos, sentia o brilho dos olhos, mas as palavras não chegavam até ele. Quando a festa atingiu seu ápice, o mundo pareceu ficar em câmera lenta. Cássio se distraiu, perdido em seus próprios pensamentos, e, em um momento de descuido, escorregou e caiu na piscina. O impacto na água foi ensurdecedor. Os convidados pararam em choque. Murmúrios e gritos ecoaram, mas para Cássio tudo estava em silêncio. Ele se debatia, tenso, tentando subir à superfície. A cena era caótica, mas um olhar determinado atravessou a multidão. Foi Ana, sua empregada, uma mulher simples que nunca se deixou impressionar pelo brilho do mundo dos ricos. Sem hesitar, ela se atirou na água, suas ações rápidas e precisas. Quando finalmente o resgatou, a mão de Ana encontrou algo frio e pesado no bolso de Cássio. Uma medalha antiga marcada por linhas de desgaste e um mistério que parecia absorver toda a luz ao redor. O olhar de Ana se fixou na medalha. Seu coração acelerou. Essa não era uma relíquia comum. Havia algo mais, algo sombrio. Enquanto os outros ainda estavam em estado de espanto, Ana fez um movimento furtivo, guardando a medalha consigo. Com a festa agora repleta de murmúrios confusos, a conexão entre Cássio e Ana parecia inegável. O toque da medalha, o suor misturado com a água do mar, criaram um laço silencioso entre eles. Mas Ana sabia que havia muito mais por trás daquela medalha. O que ela sabia? Que segredos ela poderia desvendar? O peso da descoberta começou a formar um conflito dentro dela. Proteger Cássio, que sofria com a solidão, apesar de sua fortuna, ou ceder à pressão de uma poderosa família que estava prestes a desviar os olhos de tudo isso. Com esse dilema, a distância emocional entre os dois começou a desmoronar. O laço de amizade deles se transformou em algo mais profundo e complexo. Cada revelação sobre a medalha os aproximava, mas a sombra do passado os perseguia, ameaçando tudo. A pergunta pairava no ar. A verdade os uniria ou eles ficariam presos em seus próprios medos? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto Ana lutava com suas emoções, segurando a medalha nas mãos trêmulas, uma sensação esmagadora de urgência a envolveu. Os murmúrios da festa pareciam distantes, como se ela estivesse mergulhada em outro mundo. Cássio, ainda com os cabelos encharcados, a fitava com um misto de confusão e gratidão. A tensão entre eles era palpável, como um fio prestes a se romper. Mas antes que as palavras pudessem ser trocadas, um grito cortou o ar. Foi uma mulher elegante de vestido vermelho que se aproximou, seus olhos ardendo de raiva. Era Valentina, a irmã de Cássio, uma figura poderosa e temida no círculo social. Todos os olhares se voltaram para ela. O que você está fazendo com isso? Valentina apontou para a medalha, seus lábios se contorcendo em desprezo. Ana congelou. A medalha pesava em sua mão como um pedaço de chumbo. Eu não acredito que você se meteu em algo que não entende. Valentina interrompeu, sua voz alta e cortante. Você não sabe o que essa medalha representa, sua ignorante. Cássio olhou de uma para outra, sentindo o calor da situação subir. Ele gesticulou com as mãos, olhos cheios de perguntas. Mas as palavras não vinham. E a comunicação parecia um labirinto intransponível. Saia da lista de convidados. Valentina gritou para Ana. Um sussurro de ameaças. Preenchendo o ar. Você está encrencada, querida. Não é mais bem-vinda aqui. As palavras caíam como tijolos sobre Ana, que se sentiu desprotegida e vulnerável, suas esperanças desmoronando. O rosto de Cássio se transformou em uma máscara de dor. Ele não queria que ninguém, muito menos sua irmã, tratasse Ana daquele jeito. Em um impulso, posicionou-se entre Ana e Valentina. Chega! Sua expressão era firme, mas seu coração pulsava com medo. Ele nunca havia gritado antes. As palavras dançavam no ar entre eles, desenhando um novo drama. Nesse momento tenso, uma onda de lembranças invadiu a mente de Ana. Lembrava-se de histórias murmuradas entre os serventes do resort, sobre a família de Cássio e uma herança amaldiçoada, ligada a essa medalha. Cada história, uma sombra que pairava sobre a imensa riqueza da família, uma conexão antiga, um juramento que Valentina e Cássio nem mesmo conheciam. O coração de Ana acelerou enquanto ela começava a entender que a medalha poderia não ser apenas um objeto. Ela poderia ser a chave para desvendá-los todos. Essa medalha é importante, Cássio! Ana exclamou, forçando suas emoções. Você não sabe o que essa dimensão tem por trás dela. Cássio olhou para a medalha, depois para Ana. O desencontro de expressões era profundo. Uma compreensão silenciosa de que havia algo mais nesse objeto em suas mãos. Ana continuou com a voz mais suave. É uma maldição que pode afetar todos nós. Valentina, ao ouvir isso, ficou pálida. A fúria deu lugar a um olhar de pânico. Cale-se, não sabe do que você está falando. Nesse instante, um barulho ensurdecedor ecoou do lado de fora, como se o resort estivesse ruindo. Era uma explosão. Um clarão que iluminou a festa por um momento ofuscante. Os convidados gritaram, alguns caíram. O caos se espalhou rapidamente e todos correram para as saídas. Cássio e Ana se entreolharam, sem palavras, mas uma compreensão nova surgia entre eles. A medalha, agora mais do que um objeto comum, poderia ser a origem de uma tempestade muito maior.
Precisamos descobrir a verdade antes que seja tarde demais, disse Ana, os olhos ardendo de determinação. Mas o que mais havia por trás daquela medalha? O que exatamente ela havia despertado? O dilema pairava sobre eles, enquanto a festa se desmantelava ao redor, deixando um rastro de perguntas sem respostas. O futuro de Cássio e Ana estava prestes a mudar. E eles estavam no centro de algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto a festa se desmantelava em caos, Cássio e Ana ficaram paralisados. As emoções à flor da pele. O estrondo ecoava ainda no fundo, mas parecia distante, como se o tempo tivesse desacelerado ao redor deles. A sensação de urgência pesarosa se espalhou, enquanto os convidados corriam em pânico. Cássio e Ana se mantiveram juntos, os olhares fixos na medalha. A tensão entre eles carecia de palavras. Ana apertou a medalha, seu coração pulsando em um ritmo frenético. Cássio, precisamos sair daqui! Sua voz tremia, mas havia determinação. Como numa cena de filme, ela pôde sentir que algo ia além do que os dois entendiam. Eu não posso deixar você. Cássio começou, mas um novo grito interrompeu sua fala. Era Valentina, que, apanhando impulso entre o tumulto, se lançou em direção a eles. O rosto dela estava pálido, mas os olhos ardiam com uma raiva renovada. O que você fez? O que você despertou? A última palavra de Valentina reverberou, como se um eco enchia o ar de perguntas e medos. Ana franziu a testa. O que Valentina sabia que eles não sabiam? Uma pequena luz de intimidação dançou nos olhos de Valentina. Quanto seu corpo se aproximava, o cheiro de perfume dela conflituava com o pânico do ambiente, criando uma cena surreal. Valentina, o que você quer dizer? Cássio gesticulava, tentando decifrar o que estava acontecendo. O medo se alastrava como um incêndio no ar. É culpa dela, Cássio! A medalha pertence a outro, a alguém que não deve ser perturbado. Valentina gritou, sua voz cortante e cheia de raiva. O semblante dela parecia quebrar, e Ana percebeu que por trás da máscara de superioridade havia muito mais. Você não faz ideia do que está lidando. Antes que eles pudessem responder, um novo estrondo sacudiu o chão mais uma vez. Uma sombra permeou a área e um dos pilares do resort começou a desmoronar. Pedaços de concreto e fragmentos de vidro caíram ao redor deles, e o caos virou uma tempestade. O terror tomou conta. Cássio puxou Ana e se atirou para o lado, enquanto Valentina, em um gesto frenético de proteção, começou a correr. Mas não antes de Ana vê-la tropeçar, caindo. Ana não hesitou. Valentina! Gritou, estendendo a mão para ajudar. Mas Valentina parecia perdida em um universo próprio. A expressão dela aterrorizada. A medalha... Não! Foram as últimas palavras dela antes do desmoronamento ofuscar os sons e sufocar os gritos. A cena ao redor era um redemoinho de pessoas tentando escapar. Correntes de caos em cada direção. Mas em meio da confusão, Ana e Cássio perceberam que estavam isolados. O impacto da queda de Valentina trouxe um silêncio momentâneo que recaiu como um manto pesado. Era como se todos estivessem sem fôlego, esperando o próximo impacto. Cássio virou seu olhar para Ana, quem agora segurava a medalha. Um misto de medo e compreensão nos olhos. Ela! O que ela teria a dizer? Ele mal conseguia formar as palavras, mas em seu coração algo gritava. Ele sentia que a medalha estava conectada a algo muito mais profundo.
algo que rapidamente escapava de seu entendimento. Ana, com a mente fervilhando de possibilidades, olhou para o chão onde Valentina caíra. Ela estava escondendo algo, Cássio. Alguma verdade que pode destruir essa família. Um silêncio carregado tomou conta e questões pareciam pendurar no ar. O que aquela medalha realmente representava? O que mais Valentina poderia estar escondendo que colocava todos em risco? Então, um som baixo, mas claro, cortou o ar. Um sussurro arrastado. Você não deveria ter vindo aqui. As palavras penetraram a atmosfera como uma lâmina afiada. Ana e Cássio se entreolharam. A pergunta que pairava entre eles, agora acessando um novo nível de pavor. Quem dissera aquilo? E qual verdade aterradora poderia vir à tona? A festa tornara-se um terreno de mistério e medo. E o futuro que se desenhava na frente deles parecia obscuro. A busca pela verdade estava apenas começando. Mas o que mais deveriam desvendar? A medalha, agora em suas mãos, tinha o poder de transformar tudo e todos. A cena ainda estava caótica, e como um estalo de dedos, tudo pareceu parar. Cássio e Ana trocavam olhares aflitos, enquanto a menção da maldição fazia o ar ao redor deles parecer mais denso. O sussurro que ecoara antes parecia uma sombra pairando sobre a festa, e a medalha em mãos de Ana agora era um peso insuportável. O mundo deles estava desmoronando junto com o resort, mas, estranhamente, havia um calor crescente entre eles. Precisamos ir! Ana gritou, mas a sua voz mal conseguia elevar-se acima do tumulto que tomava conta dos convidados, que corriam em busca de liberdade. Ela segurou a medalha. Não sabia se a energia que emanava dela era um aviso ou uma promessa. Eu não entendo, Ana. Cássio hesitou, com os olhos fixos na medalha. O que aquela mulher quis dizer? A confusão desenhava-se claramente em seu rosto. Mas não havia tempo a perder. Enquanto tentavam atravessar a multidão, algo fez o chão tremer novamente. Pedaços do teto começaram a cair. Isso os fez parar em seco, quando, de repente, o que parecia ser um fragmento da estrutura maior do resort se desprendeu e caiu bem ao lado de Valentina, que começara a se levantar, um olhar atordoado no rosto. Foi então que um grito cortou o ar. Era Valentina! Mas não era um grito de desespero. Era algo mais, algo que não parecia vir dela. Não, não! Você não pode fazer isso! As palavras voaram, enredadas em uma onda de pânico que a deixou pálida, quebrando qualquer pretensão de domínio. Ana e Cássio trocaram olhares confusos. O que Valentina queria dizer? Antes que pudessem continuar suas perguntas, algo deu errado. Um brilho dourado escapuliu da medalha, como se ela tivesse vida própria. A luz se intensificou, brilhando como um farol, e um vórtice começou a se formar ao redor dela. Vamos, Ana! Cássio puxou Ana, mas a luz da medalha parecia atraí-la com uma força implacável. Todos os presentes ao redor também pareciam hipnotizados, como se atraídos por um magnetismo invisível. Ana hesitou, mas o instinto de proteger... Cássio falou mais alto. Cássio, eu acho que essa medalha, ela não é comum. Ana disse, com a voz trêmula, mas firme. Antes que Cássio pudesse responder, a medalha brilhou ainda mais forte, e um eco profundo cortou o ar.
Quem a possui paga o preço. A voz ecoou, pesada, como se viesse do próprio chão. Um arrepio percorreu a espinha de Ana e Cássio. E a multidão agora estava em verdadeiro frenesi. Alguns caindo em desespero, outros entrando em transe. E foi nesse instante que a reviravolta chegou. Valentina, com lágrimas nos olhos, cruzou o olhar com Ana. É você! Você é a chave! A revelação saiu como uma flecha. Cássio e Ana trocaram uma fração de segundo em horror. O quê? De que você está falando? Cássio indagou. A incredulidade estampada em seu rosto. Valentina, agora mais pálida, olhou para o chão, sem saber como se desculpar. Não sei como, mas você é ligada a isso. Você deve obedecer, não se opor. Ana não conseguiu processar. A energia da medalha agora pulsava, e tudo parecia girar em volta dela. Em um instante, a verdade deslizou como uma faca afiada. A maldição não era sobre Cássio, mas sobre ela. Então, algo estranho aconteceu. Cássio começou a se transformar. De anjo perdido em uma festa brilhante, ele parecia se tornar alguém muito mais sombrio. O sorriso confuso que antes habitava seu rosto agora desvanecera-se, revelando um olhar penetrante e profundo. Ana, temos que ir. Suas palavras carregavam um peso que ela nunca antes ouvira. O olhar de Cássio, que antes transparecia a vulnerabilidade, agora flamejava em uma determinação quase implacável. O caos ao redor tornara-se um eco distante novamente. Ana percebeu que as pessoas ao redor estavam correndo. Mas mais importante, Cássio havia mudado junto com o ambiente. E era dela que precisaria se proteger. O que mais ele esconderia? Quais segredos ele tinha? Aquele brilho na medalha e o desejo de Cássio estavam entrelaçados de uma forma que ela não entendia. Mas o que estava em jogo agora era muito maior. Uma verdade obscura se avizinhava e a dúvida prevalecia. Quem realmente era Cássio? E qual seria o preço a pagar por estar ao seu lado? A festa desmoronava, mas a verdadeira tempestade estava apenas começando. A cena ainda estava caótica, e como um estalo de dedos, tudo pareceu parar. Cássio e Ana trocavam olhares aflitos, enquanto a menção da maldição fazia o ar ao redor deles parecer mais denso. O sussurro que ecoara antes parecia uma sombra pairando sobre a festa. E a medalha em mãos de Ana agora era um peso insuportável. O mundo deles estava desmoronando junto com o resort. Mas, estranhamente, havia um calor crescente entre eles. Precisamos ir! Ana gritou, mas a sua voz mal conseguia elevar-se acima do tumulto que tomava conta dos convidados, que corriam em busca de liberdade. Ela segurou a medalha. Não sabia se a energia que emanava dela era um aviso ou uma promessa. Eu não entendo, Ana. Cássio hesitou, com os olhos fixos na medalha. O que aquela mulher quis dizer? A confusão desenhava-se claramente em seu rosto, mas não havia tempo a perder. Enquanto tentavam atravessar a multidão, algo fez o chão tremer novamente. Pedaços do teto começaram a cair. Isso os fez parar em seco, quando, de repente, o que parecia ser um fragmento da estrutura maior do resort se desprendeu e caiu bem ao lado de Valentina, que começara a se levantar, um olhar atordoado no rosto. Foi então que um grito cortou o ar. Era Valentina. Mas não era um grito de desespero. Era algo mais, algo que não parecia vir dela. Não! Não! Você não pode fazer isso!
As palavras voaram enredadas em uma onda de pânico que a deixou pálida, quebrando qualquer pretensão de domínio. Ana e Cássio trocaram olhares confusos. O que Valentina queria dizer antes que pudessem continuar? Suas perguntas, algo deu errado. Um brilho dourado escapuliu da medalha, como se ela tivesse vida própria. A luz se intensificou, brilhando como um farol, e um vórtice começou a se formar ao redor dela. Vamos, Ana! Cássio puxou Ana, mas a luz da medalha parecia atraí-la com uma força implacável. Todos os presentes ao redor também pareciam hipnotizados, como se atraídos por um magnetismo invisível. Ana hesitou, mas o instinto de proteger Cássio falou mais alto. Cássio, eu acho que essa medalha, ela não é comum, Ana disse, com a voz trêmula, mas firme. Antes que Cássio pudesse responder, a medalha brilhou ainda mais forte, e um eco profundo cortou o ar. Quem a possui, paga o preço. A voz ecoou, pesada, como se viesse do próprio chão. Um arrepio percorreu a espinha de Ana e Cássio. E a multidão agora estava em verdadeiro frenesi. Alguns caindo em desespero, outros entrando em transe. E foi nesse instante que a reviravolta chegou. Valentina, com lágrimas nos olhos, cruzou o olhar com Ana. É você! Você é a chave! A revelação saiu como uma flecha. Cássio e Ana trocaram uma fração de segundo em horror. O quê? De que você está falando? Cássio indagou, a incredulidade estampada em seu rosto. Valentina, agora mais pálida, olhou para o chão sem saber como se desculpar. Não sei como, mas você está ligada a isso. Você deve obedecer, não se opor. Ana não conseguiu processar. A energia da medalha agora pulsava e tudo parecia girar em volta dela. Em um instante, a verdade deslizou como uma faca afiada. A maldição não era sobre Cássio, mas sobre ela. Então, algo estranho aconteceu. Cássio começou a se transformar. De anjo perdido em uma festa brilhante, ele parecia se tornar alguém muito mais sombrio. O sorriso confuso que antes habitava seu rosto agora desvanecera-se, revelando um olhar penetrante e profundo. Ana, temos que ir. Suas palavras carregavam peso que ela nunca antes ouvira. O olhar de Cássio, que antes transparecia vulnerabilidade, agora flamejava em uma determinação quase implacável. O caos ao redor tornara-se um eco distante novamente. Ana percebeu que as pessoas ao redor estavam correndo, mas mais importante, Cássio havia mudado junto com o ambiente. O que mais ele esconderia? Quais segredos ele tinha? Aquele brilho na medalha e o desejo de Cássio estavam entrelaçados de uma forma que ela não entendia. Mas o que estava em jogo agora era muito maior. Uma verdade obscura se avizinhava, e a dúvida prevalecia. Quem realmente era Cássio? E qual seria o preço a pagar por estar ao seu lado? Então, o chão tremeu mais uma vez, e a medalha explodiu em um brilho ofuscante. Ana parou, paralisada. Cássio, com a expressão que era ao mesmo tempo sedutora e ameaçadora, se virou para ela, revelando que, por trás de sua pele bem cuidada, havia algo muito mais profundo. A marca de uma maldição ancestral. As ligações que os uniam estavam fundamentadas em segredos que ultrapassavam gerações. Você não pode fugir do que seu sangue já definiu.
Cássio declarou em um tom que parecia quase sobrenatural. Ana recuou, o coração acelerado. Sua mente girava. O que isso significava? E no momento em que o espaço ao redor começou a se fragmentar, a luz da medalha iluminou a verdade ocultas. As vozes ancestrais exigiam seus tributos. A festa havia se tornado um campo de batalha. E a luta pela sobrevivência não era apenas física, mas também espiritual. Enquanto outros lutavam para escapar, Ana e Cássio estavam presos em um turbilhão de revelações. O futuro deles estava em jogo e, com isso, não apenas suas vidas, mas também o destino de todo um legado. O que viria agora? Apenas o tempo diria. Mas a escuridão estava se aproximando e Ana sentiu o peso da responsabilidade crescer sobre seus ombros. O chão tremeu mais uma vez e a medalha explodiu em um brilho ofuscante. Ana parou paralisada. Cássio, com a expressão que era ao mesmo tempo sedutora e ameaçadora, se virou para ela, revelando que por trás de sua pele bem cuidada havia algo muito mais profundo, a marca de uma maldição ancestral. As ligações que os uniam estavam fundamentadas em segredos que ultrapassavam gerações. Ana, precisamos sair! Agora! Cássio gritou. O olhar em sua face parecia um misto de medo e determinação. Mas, em seu tom, havia um eco de algo impessoal, quase assustador. Ana hesitou novamente. Ela sentiu que estava diante de uma bifurcação entre proteger a si mesma ou mergulhar mais fundo nesse mistério que era Cássio. O caos continuava ao redor, mas a luz da medalha começava a atrair mais do que só a atenção. Um ruído ensurdecedor cortou o ar, e todos os olhares clamavam pela origem daquela força. Então, num piscar de olhos, a multidão ao redor de Cássio e Ana começou a hesitar, olhos arregalados, voltados para eles. A tensão aumentou como se o mundo lá fora estivesse se desintegrando. Ana, você é a única que pode interromper isso. A voz de Cássio agora tinha um tom urgente e desesperado. Ele se inclinou mais próximo e a súplica em seus olhos fez seu coração disparar. Ela olhou para a medalha reluzente em suas mãos, sentindo uma conexão. Mas antes que pudesse responder, a luz se intensificou ainda mais e um murmúrio começou a emergir de dentro dela. Uma voz baixa e profunda ressoou como se falasse diretamente a Ana. A verdade foi selada por muito tempo. Seegil foi um fenômeno sem precedentes. A estrutura do resort começou a se contorcer, um som quebrando a solidariedade. O silêncio caiu. Gritos ecoaram quando as paredes começaram a se separar em rachaduras. Todos correram em pânico, mas Ana e Cássio se mantiveram paralisados. Então, em um instante impactante, uma figura surgiu do fundo da luz. Era Valentina, mas sua presença era diferente. Ela não parecia mais a irmã poderosa e controladora, mas uma mulher devastada e derrotada. O olhar dela estava cheio de terror. O que você fez, Cássio? Você despertou algo. Temos que um estrondo. Segundos antes dela terminar a frase, uma explosão. Que luz mais intensa ainda saiu da medalha, levando Valentina para trás. O espaço ao redor se iluminou freneticamente, e os rostos na multidão se distorceram em choque. Cássio a observou e a expressão dele se transformou. Valentina, não! Ele estendeu a mão, mas foi tarde demais. A luz a envelopou. Uma onda de energia varreu a sala, e no instante seguinte, Valentina desapareceu.
Ana estava sem palavras. Cássio, o que está acontecendo? Eu não sei. Eu não sabia que isso ia acontecer. Ele olhava ao redor, a confusão refletindo sua vulnerabilidade. Mas em seu olhar, uma centelha de raiva começou a acender. Não podemos deixá-la ir. Temos que detê-la. Ana também se viu presa nesse desespero. Ela é sua irmã. O que está acontecendo com você? A voz da medalha sussurrou novamente. A verdade não é o que você imagina. A maldição é de família. E o custo, Cássio, é maior do que você pode pagar. A menos que você esteja disposto a sacrificar. Cássio olhou fixamente para Ana, seus olhos agora parecendo vazios, como se ele estivesse lutando dentro dele. O que você está disposta a sacrificar, Ana? Ana sentiu seu coração acelerar. Aquela pergunta ecoava e transbordava com significado. Tudo ao seu redor parecia ameaçar colapsar. Mas, de repente, uma nova verdade começou a se revelar diante dela. Não se tratava apenas de Cássio e Valentina. Era sobre eles. O que havia naquela medalha que os unia de um jeito tão inseparável? A luz reluzente começou a se intensificar de novo. Cássio olhou para a medalha e, em um momento de clareza, sussurrou: Nós precisamos enfrentar isso juntos. E nesse momento, a verdade começou a se desenrolar como um tapete. Os envolvidos não eram apenas Cássio e Ana. A maldição afetava todos eles. Mas o que significa isso? As visões do passado gritavam por respostas. Cássio e Valentina estavam conectados a algo muito maior. E se Ana não compreendesse as profundezas daquela ligação, poderia acabar perdendo tudo. Um abalo final ecoou através do resort. E enquanto as paredes pareciam estar prestes a desmoronar, Ana se sentiu puxada para a luz da medalha. O que poderia acontecer a seguir? E qual era o verdadeiro preço a pagar por descobrir a verdade? O chão tremeu mais uma vez, e a medalha explodiu em um brilho ofuscante. Ana parou, paralisada. Cássio, com a expressão que era ao mesmo tempo sedutora e ameaçadora, se virou para ela, revelando que por trás de sua pele bem cuidada havia algo muito mais profundo, a marca de uma maldição ancestral. As ligações que os uniam estavam fundamentadas em segredos que ultrapassavam gerações. Ana, precisamos sair agora! Cássio gritou. O olhar em sua face parecia um misto de medo e determinação. Mas em seu tom havia um eco de algo impessoal, quase assustador. Ana hesitou novamente. Ela sentiu que estava diante de uma bifurcação entre proteger a si mesma ou mergulhar mais fundo nesse mistério que era Cássio. O caos continuava ao redor, mas a luz da medalha começava a atrair mais do que só a atenção. Um ruído ensurdecedor cortou o ar, e todos os olhares clamavam pela origem daquela força. Então, num piscar de olhos, a multidão ao redor de Cássio e Ana começou a hesitar, olhos arregalados voltados para eles. A tensão aumentou, como se o mundo lá fora estivesse se desintegrando. Ana, você é a única que pode interromper isso! A voz de Cássio agora tinha um tom urgente e desesperado. Ele se inclinou mais próximo. E a súplica em seus olhos fez seu coração disparar. Verdade foi selada por muito tempo. É você quem deve decidir. O que seguiu foi um fenômeno sem precedentes.
A estrutura do resort começou a se contorcer e distorcer sob uma força invisível, o som quebrando a solidariedade do silêncio. Gritos ecoaram quando as paredes começaram a se separar em rachaduras. Todos correram em pânico, mas Ana e Cássio se mantiveram paralisados. Então, em um instante impactante, uma figura surgiu do fundo da luz. Era Valentina, mas sua presença era diferente. Ela não parecia mais a irmã poderosa e controladora, mas uma mulher devastada e derrotada. O olhar dela estava cheio de terror. O que você fez, Cássio? Você despertou algo. Temos que... Um estrondo. Segundos antes dela terminar a frase, uma explosão de luz mais intensa saiu da medalha, levando Valentina para trás. O espaço ao redor se iluminou freneticamente e os rostos na multidão se distorceram em choque. Cássio a observou e a expressão dele se transformou. Valentina, não! Ele estendeu a mão, mas foi tarde demais. A luz a envelopou. Uma onda de energia varreu a sala e no instante seguinte, Valentina desapareceu. Ana estava sem palavras. Cássio, o que está acontecendo? Eu não sei, eu não sabia que isso ia acontecer. Ele olhava ao redor, a confusão refletindo sua vulnerabilidade, mas em seu olhar, uma centelha de raiva começou a acender. Não podemos deixá-la ir. Temos que detê-la. Ana também se viu presa nesse desespero. Ela é sua irmã. O que está acontecendo com você? A voz da medalha sussurrou novamente. A verdade não. É o que você imagina. A maldição é de família. E o custo, Cássio, é maior do que você pode pagar, a menos que você esteja disposto a sacrificar. Cássio olhou fixamente para Ana, seus olhos agora parecendo vazios, como se ele estivesse lutando dentro dele. O que você está disposta a sacrificar, Ana? Ana sentiu seu coração acelerar. Aquela pergunta ecoava e transbordava com significado. Tudo ao seu redor parecia ameaçar colapsar. Mas, de repente, uma nova verdade começou a se revelar diante dela. Não se tratava apenas de Cássio e Valentina. Era sobre eles. O que havia naquela medalha que os unia de um jeito tão inseparável? E nesse momento crucial, algo ainda mais inesperado aconteceu. Cássio, de repente, começou a brilhar com a luz da medalha. Não era só um brilho, parecia que ele estava se transformando. Os contornos de seu corpo começaram a se distorcer, revelando uma figura altiva e poderosa, algo extremamente distante de quem ele era. Um pavor percorreu Ana. Cássio, não! Ela gritou. Eu sou mais do que você imagina! A voz dele agora era diferente, cheia de eco e poder. Esse poder, este legado pertence a mim. E antes que Ana pudesse processar, uma dor insuportável disparou em seu peito. Era como se algo a estivesse rasgando de dentro para fora. Cássio, agora uma sombra de quem era, a observava com um misto de amor e distância. Você precisa entender, Ana. Tudo isso já estava escrito. Então, como uma cortina que se levanta, Ana viu flashes de memórias antigas, de rituais obscuros, de pactos feitos em noites longínquas. A verdade os atingiu como um tsunami. Essa não era apenas uma maldição familiar, mas um poder ancestral que Cássio havia herdado e que agora ameaçava deslizar das mãos. Cássio, ela implorou, você não pode! Um grito final ecoou quando a luz da medalha implodiu. Uma onda de energia atravessou a sala, levando Ana e Cássio com ela.
E no último instante, um eco retumbante ressoou. A escolha é sua, Ana! E assim, enquanto a realidade ao redor deles começava a se desvanecer, Ana ficou sem saber o que havia se tornado Cássio e qual seria o custo por tentar salvá-lo. O que viria a seguir? O futuro deles estava se transformando, pronto para encarar. O chão tremeu mais uma vez e a medalha explodiu em um brilho ofuscante. Ana parou paralisada. Cássio, com a expressão que era ao mesmo tempo sedutora e ameaçadora, se virou para ela, revelando que por trás de sua pele bem cuidada havia algo muito mais profundo. A marca de uma maldição ancestral. As ligações que os uniam estavam fundamentadas em segredos que ultrapassavam gerações. Ana, precisamos sair agora! Cássio gritou. O olhar em sua face parecia um misto de medo e determinação, mas em seu tom havia um eco de algo impessoal, quase assustador. Ana hesitou novamente. Ela sentiu que estava diante de uma bifurcação entre proteger a si mesma ou mergulhar mais fundo nesse mistério que era Cássio. O caos continuava ao redor, mas a luz da medalha começava a atrair mais do que só a atenção. Um ruído ensurdecedor cortou o ar e todos os olhares clamavam pela origem daquela força. Então, num piscar de olhos, a multidão ao redor de Cássio e Ana começou a hesitar. Olhos arregalados voltados para eles. A tensão aumentou, como se o mundo lá fora estivesse se desintegrando. Ana, você é a única que pode interromper isso. A voz de Cássio agora tinha um tom urgente e desesperado. Ele se inclinou mais próximo, e a súplica em seus olhos fez seu coração disparar. Ela olhou para a medalha reluzente em suas mãos, sentindo uma conexão. Mas antes que pudesse responder, a luz se intensificou ainda mais, e um murmúrio começou a emergir de dentro dela. A verdade foi selada por muito tempo. É você quem deve decidir. O que seguiu foi um fenómeno sem precedentes. A estrutura do resort começou a se contorcer e distorcer sob uma força invisível. O som quebrando a solidariedade do silêncio. Gritos ecoaram quando as paredes começaram a se separar em rachaduras. Todos correram em pânico. Mas Ana e Cássio se mantiveram paralisados. Então, em um instante impactante, uma figura surgiu do fundo da luz. Era Valentina, mas sua presença era diferente. Ela não parecia mais a irmã poderosa e controladora, mas uma mulher devastada e derrotada. O olhar dela estava cheio de terror. O que é que você fez, Cássio? Você despertou algo. Temos que... Um estrondo. Segundos antes dela terminar a frase, uma explosão de luz mais intensa. Saiu da medalha, levando Valentina para trás. O espaço ao redor se iluminou freneticamente, e os rostos da multidão se distorceram em choque. Cássio a observou, e a expressão dele se transformou. Valentina, não! Ele estendeu a mão, mas foi tarde demais. A luz a envelopou. Uma onda de energia varreu a sala, e no instante seguinte, Valentina desapareceu. Cássio, o que está acontecendo? Ana gritou, o peito apertando com medo. Eu não sei, eu não sabia que isso ia acontecer. Ele olhava ao redor, a confusão refletindo sua vulnerabilidade. Mas, em seu olhar, uma centelha de raiva começou a acender. Não podemos deixá-la ir. Temos que detê-la. Ana também se viu presa nesse desespero. Ela é sua irmã. O que está acontecendo com você? A voz da medalha sussurrou novamente. A verdade não é o que você imagina. A maldição é de família. E o custo, Cássio, é maior do que você pode pagar. A menos que
você esteja disposto a sacrificar. Cássio olhou fixamente para Ana, seus olhos agora parecendo vazios, como se ele estivesse lutando dentro dele. O que você está disposta a sacrificar, Ana? Ana sentiu seu coração acelerar. Aquela pergunta ecoava e transbordava com significado. Tudo ao seu redor parecia ameaçar colapsar. De repente, algo inédito aconteceu. A luz da medalha falou novamente. A verdade que você busca está mais próxima do que você imagina. Olha ao seu redor. Um silêncio profundo tomou conta. O brilho da medalha refletia nas paredes, criando uma imagem distorcida do que parecia ser o assado. E então, como se um portal se tivesse aberto, Ana viu flashbacks aterrorizantes. Uma sala antiga, Cássio e Valentina ainda crianças, rodeados por sombras, e uma mulher de cabelos longos e escuros, que a princípio não parecia conhecida. Até que Ana deu um passo à frente. Era ela. A sua mãe, em seus pesadelos, aparecia claramente agora. Mãe! O sussurro escapou dos lábios de Ana, confusa, sem entender. Mas as imagens eram claras. A mulher estava envolta em rituais, invocando poderes sombrios, um pacto que mudava toda a dinâmica entre eles. Cássio, percebendo a transformação de Ana, avançou. Ana, você precisa ficar comigo. Sua voz tremia, mas algo estava mudando nele também. As memórias que não eram suas começaram a ecoar em sua mente. Eu não sou. Ele hesitou, um lampejo de desespero nos olhos. Ana, o que você viu? Ela se virou para ele. Cássio, minha mãe! Ela estava. Ela fez um pacto. E você? E naquele instante, uma verdade horrenda despetalou-se no ar. Valentina não era só irmã dele. Ana não era apenas uma garota comum. Suas vidas estavam entrelaçadas de maneiras horríveis que nem Cássio ou Ana poderiam começar a entender. O que estava sendo mantido em segredo por tanto tempo não era uma maldição, mas sim um legado de dívida e traição que envolvia as duas famílias. Cássio olhou para Ana com uma mistura de terror e asco. Então, você também pertence a isso? As palavras estouraram no ar como uma bomba. Para Ana, era um golpe certeiro. Uma revelação que deveria uni-los agora os separava. Não! Não é assim! Você não entende. Precisamos descobrir a verdade juntas! Mas enquanto falava, uma nova onda de luz emanou da medalha e explodiu contra as paredes, fazendo com que o resort começasse a colapsar ao redor deles. E ainda assim, uma voz de dentro da medalha ecoou novamente. A escolha é sua, Ana. Mas lembre-se, não há como voltar atrás. O futuro deles estava se transformando em algo que nenhum deles estava pronto para encarar. Assim, a festa se desintegrava e Ana percebeu com um aperto no peito. Toda a verdade estava prestes a emergir. Mas a que custo? O chão tremeu mais uma vez e a medalha explodiu em um brilho ofuscante. Ana parou, paralisada. Cássio, com uma expressão que era ao mesmo tempo sedutora e ameaçadora, se virou para ela, revelando que, por trás de sua pele bem cuidada, havia algo muito mais profundo. A marca de uma maldição ancestral. As ligações que os uniam estavam fundamentadas em segredos que ultrapassavam gerações. Ana, precisamos sair agora!
Cássio gritou. O olhar dele parecia um misto de medo e determinação, mas algo em seu tom tinha uma nuance de desesperança. Ana hesitou, sentindo que estava diante de uma bifurcação entre proteger a si mesma ou mergulhar mais fundo nesse mistério que envolvia Cássio. O caos continuava ao redor, mas a luz da medalha começava a atrair mais do que só a atenção. Um ruído ensurdecedor cortou o ar, e todos os olhares se voltaram para eles, como se a atmosfera estivesse prestes a explodir. A tensão aumentou e um silêncio pesado se abalou, como se o mundo lá fora estivesse se desintegrando. Ana! Você é a única que pode interromper isso! A voz de Cássio agora era cheia de urgência e medo. Ele se inclinou mais próximo, e a súplica em seus olhos a fez sentir um nó na garganta. A luz da medalha começou a girar, formando um vórtice que parecia puxar tudo em seu redor. Ana olhou para a medalha reluzente em suas mãos. Uma conexão que não conseguia entender. E, de repente, uma onda de poder emanou dela. Um murmurinho começou a ecoar na multidão em pânico. A luz pulsava e vibrava, e a matemática do tempo parecia rarear, enquanto vislumbres de memórias antigas invadiam sua mente. O passado se misturava ao presente, mostrando cenas que ela nunca quisera ver. Cássio a puxou mais perto. Ana, você precisa ficar comigo. Sua voz estava quase desesperada. Se isso continuar, todos nós... As palavras foram cortadas quando um outro estrondo ecoou, e Valentina apareceu novamente, mas não estava sozinha. Atrás dela, uma figura escura emergiu, envolta em sombras densas. Era alto e imponente. A luz da medalha começou a tremer descontroladamente, refletindo a presença dessa nova entidade. Cássio imediatamente se afastou, a expressão dele se transformando, revelando um medo profundo. O rosto de Valentina estava pálido, e a mulher que tinha sempre dominado não era mais que um reflexo de que era. Uma onda de desespero atravessou Ana, e foi quando ela percebeu. Aquela figura suprema não era apenas uma entidade que havia emergido. Era um dos ancestrais que haviam selado a maldição. Cássio! Ana gritou, desesperada. O que está acontecendo? Não posso deixar você aproximar dele, Valentina respondeu. Sua voz carregava um tom de advertência, mas a tensão se tornava insuportável. Você não sabe o que desencadeou. A figura sombria começou a falar. Sua voz profunda e arrastada ressoava pelo ar. Esta família nunca aprendeu. A maldição não foi apenas um erro, mas um pacto de sangue. O preço sempre foi alto. E agora chegou a hora de pagar. Ana sentiu um medo gélido percorrer sua espinha. Os olhos de Cássio estavam fixos na figura, e algo mudou nele. Um brilho perigoso começou a brilhar em seu olhar. O que você quer de mim? Ele perguntou, a tremer nas palavras, mas profundamente intrigado. A entidade se aproximou lentamente, como se dançasse entre sombras e luz. Seu sangue redentor é necessário. A verdade está em suas veias. Se você se entregar, poderá libertar sua família da maldição. Mas sua escolha virá a um custo. Ana estava estupefata, o coração disparado. Que escolha era essa? E como isso afetaria o que restava de uma vida que estava se desmoronando? Então Cássio começou a retroceder, seus olhos perdendo o brilho, enquanto a compreensão o preenchia. Não! Você não pode fazer isso! Ana exclamou, a voz trêmula. Cássio, não se entregue! Mas o que Cássio fez em resposta deixou Ana em estado de choque.
Ele se adiantou, estendeu a mão e, com um brilho ofuscante da medalha, a entidade absorvia Cássio em um abraço sombrio, envolvendo-o em uma aura negra. Enquanto isso, o ambiente explodia em fragmentos de luz e sombras. Ansiada por entender, Ana gritou: Cássio! Mas ele desapareceu com um sussurro de dor e desejo, levando com ele uma parte vital da conexão que havia construído. O mundo ao redor de Ana desmoronava, e tudo que a cercava ficava envolto em um caos surreal. As pessoas gritavam, mas Ana não conseguia prestar atenção. Ela só tinha olhos para onde Cássio, o homem que acreditava conhecer, havia estado. Então a figura retratou uma expressão de triunfo. O legado agora está em suas mãos, Ana. O que fará com isso? O silêncio caiu, transformando o caos em um instante sutil de expectativa. O que viria na sequência? Ela estava perdida em meio ao desespero, sem saber o que fazer a seguir. Qual seria o futuro agora? E assim, Ana, sozinha e enredada na verdade, enfrentava a dura realidade. A escolha que todos temiam estava finalmente diante dela. Mas qual caminho seguiria? A pergunta pairava no ar, o peso da decisão pairando sobre suas costas. Ana sentiu seu coração acelerar. O ar ao redor parecia pesado. Cássio, agora envolto em sombras e luz, olhava para ela com uma intensidade que a deixava sem fôlego. A figura sombria diante deles emitia uma energia opressora, e a tensão era palpável. O caos da festa, com gritos e correria, se distanciava como um eco distante. Tudo se resumia ao que estava diante deles. A escolha é sua, Ana. A entidade sussurrou, sua voz baixa reverberando na sala. A verdade é que o poder está nas suas mãos. E Cássio, bem, ele faz parte do preço. Ana sentiu o nó na garganta apertar. As palavras dela ecoavam em sua mente. O que significava aquilo? Era uma armadilha? Uma manipulação? A pressão para decidir estava tão intensa, tão sufocante, que ela mal conseguia pensar. Cássio! Ela gritou, mas ele parecia distante, quase desvanecido. Eu não posso deixar você se perder. Ana! Ele se moveu para ir até ela, a luta visível em seu rosto. Mas eu não sei como lidar com isso. A luz da medalha pulsava, como um coração batendo forte. E Ana percebeu que não estava apenas em jogo o destino deles dois, mas de todos ao redor. O que estava prestes a acontecer poderia afetar tantas vidas. E, de repente, uma lembrança clara atravessou sua mente. A conexão que eles tinham não era só dela com ele, mas um eco de algo muito maior. Cássio, nós podemos mudar isso. Não temos que seguir este caminho. As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. Não deixe que essa entidade decida por nós. Ele hesitou, a luz da medalha iluminando seus olhos, banhando-os em um brilho intenso. Ana, eu não posso perder você. Uma emoção genuína dançava entre eles, e Ana soube que ainda havia alguma esperança. Então expõe a lutar comigo. Ela respirou fundo, fazendo um apelo profundo. Se somos realmente conectados, não deixe o medo nos separe. Este poder é nosso para redefinir. Cássio olhou fundo nos olhos dela e por um breve instante, o que era um brilho sombrio começou a desaparecer, tornando-se luz. Ele finalmente deu um passo atrás, como que desafiando a entidade. Não mais! Você não terá controle sobre nós! A figura sombria rugiu. A energia na sala se agitou como um furacão.
Mas Ana e Cássio permaneceram firmes, lado a lado. Com a mão estendida, Ama segurou a medalha e, com um grito de determinação, declarou: "A verdade é nossa! Eu será governada por você!" Em resposta, um brilho ofuscante explodiu na sala e a entidade começou a desvanecer. Gritos de pânico e espanto da multidão se misturaram ao som crescente de luz. Ana e Cássio sentiram uma onda de alívio, um calor envolvendo-os quando eles se conectaram, compartilhando uma força inquebrantável. Enquanto o caos se acalmava ao redor, a luz da medalha flutuava entre eles. Valentina apareceu, seus olhos fixos em Ana e Cássio, agora livres da influência daquela sombra. "Vocês conseguiram? Conseguiram se libertar." O alívio na voz dela era palpável. Só precisávamos de um ao outro. Ana sorriu, mas havia um vazio que ainda precisava ser preenchido. O futuro ainda era incerto, mas agora havia um caminho a seguir. Juntos! Enquanto todos começavam a se recuperar da confusão, Ana olhou para o mar. Havia tanto a enfrentar, mas a jornada deles estava apenas começando. O que fariam com a verdade que tinham descoberto? As razões por trás da maldição ainda pairavam no ar. Mas, por ora, havia esperança. Uma luz de novos começos parecia brilhar diante deles. E agora, enquanto essa história chega ao fim, fica a certeza de que há sempre mais a ser explorado e descoberto. Mas você, meu amigo, não pode deixar o que vem a seguir passar. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like e mostre seu apoio. Isso é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo incrível. Não perca tempo e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final chocante. E, por favor, compartilhe imediatamente este vídeo com 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de se unir à nossa comunidade e fazer parte desta jornada. Não espere nem mais um segundo.